Fala galera, estamos de volta aí com mais uma aula de geografia. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quero saber o que vocês acharam da nossa última aula, das nossas últimas aulas, né? Elas foram um pouco mais extensas e eu trago boas notícias. A aula de hoje é um pouco mais curta e a gente vai focar num pedacinho aqui do nosso continente sul-americano. A gente vai falar hoje dos países andinos, né? De uma região que pode também ser chamada de América Andina, que recebe esse nome especialmente devido a seus aspectos de geografia física. Essa região ela é conhecida como América Andina porque a gente está falando daqueles países que se distribuem ao longo da Cordilheira dos Andes. São todos países cortados pela Cordilheira dos Andes. São 6 países que nós vamos aprofundar aqui um pouco, falando sobre a região e entrando um pouquinho aí nos aspectos geográficos de cada país, tá bom? Espero que vocês gostem. A aula de hoje vai ser mais leve, mas é também muito importante porque a gente está falando dos nossos vizinhos sul-americanos, tá bom? Então, fiquem ligados. Pessoal, então como foi mencionado no slide anterior, a América Andina, né? Os países andinos são em seu total 6: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Bom, acredito que todos aqui já tenham ouvido falar sobre todos esses países e tenham essa noção de que eles são aí nossos vizinhos, né? Próximos. A gente tem aqui o Equador, que não faz fronteira com o nosso país, mas todos são países próximos ao Brasil. E a gente está falando de países que falam a língua espanhola. E isso já tem aí uma pista para a gente saber que, diferente do Brasil, que foi colonizado por Portugal, nós estamos falando aí de 6 países que foram colonizados pela Espanha, tá bom? Então, o que acontece? Todos os países têm como língua oficial o espanhol. Apesar de que, pessoal, por exemplo, aqui no Peru, na Bolívia, tem muitas línguas indígenas que foram preservadas e são faladas até hoje por esses grupos étnicos, tá? Então é muito comum que se vá a um país desses e você encontre ali descendentes ainda, povos indígenas, aí falando essas línguas entre si, mas aí a maioria da população desses países aí é falante também de espanhol, tá bom? Então, a principal característica, esses países recebem o nome de países andinos porque eles são cortados pela Cordilheira dos Andes, tá? Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que corta todos os 6 países. Ela atravessa o território aí desses 6 países e cria uma espécie de escudo que a gente pode acompanhar aqui no mapa. Olha só, a gente tem um escudo lateral aqui, né? Nessa parte de amarelo a gente tem um escudo aí para o nosso continente. E isso cria algumas condições geográficas muito particulares, muito especiais aí nesse nosso continente, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, tá bom, pessoal? Então, vamos nessa. Bom, pessoal, talvez a característica mais marcante da região andina é a própria Cordilheira dos Andes e ela que dá a cara do relevo dessa região. E é sobre isso que a gente vai comentar um pouco agora. Algumas curiosidades interessantes, como por exemplo, existem 30 pontos que superam os 5.000 metros de altitude nessa região. Então, quando a gente está falando aí de altitudes elevadas desse jeito, pessoal, a gente está falando aí de montanhas que tem seu topo aí geralmente com a ocorrência de neve. Então, quanto mais aumenta a altitude aí, quanto mais a gente se distancia da superfície terrestre, as temperaturas vão aí tendo um decaimento, as temperaturas vão baixando. E aí é muito frequente, muito comum a ocorrência de neve nessas regiões, já que elas estão tão distantes aí do nível do mar, tá bom, pessoal? Outra característica importante e relevante para a gente poder entender, por exemplo, como essas montanhas surgiram, é a gente falar aí que essa região ela está próxima aí da divisa de placas tectônicas. Isso significa o quê? A gente tem 2 placas tectônicas que são mais ou menos aí, vamos falar no cru, que são as bases aí do nosso relevo. Então são camadas profundas. A gente está falando das camadas aí rochosas que são profundas, que são a base aí para o solo que a gente pisa, tá bom?
A gente vai falar aqui então, ó, brevemente das placas tectônicas. A gente está pegando aqui, ó, vamos supor, esses livros aqui, esse álbum de fotos aqui, para representar aí uma placa tectônica, e esse outro livro para representar a placa tectônica, tá bom? E aí a gente vai colocar essa divisa aqui, pessoal, esse espaço entre as placas tectônicas, vai ocorrer aí a atividade vulcânica, tá bom? E quando a gente fala de atividade vulcânica, a gente não está falando só dos vulcões entrando em erupção, a gente está falando também dos derramamentos de magma, de lava vulcânica. E é esse derramamento de lava, de magma, que vai dando origem a esse relevo, tá bom? Então é considerada essa região, geologicamente, ela é considerada recente, uma região nova ainda, que é caracterizada então. Vamos lá. Se a gente está falando de altitudes elevadas, a gente está falando de planaltos, né, que são planos e altos. A gente está falando de altiplanos e de vales também. E olha só uma outra característica marcante dessa região. O altiplano boliviano, por exemplo, ele apresenta e registra altitudes que variam de 3.700 metros quadrados. Galera, essa imagem traz pra gente aí o exemplo de uma típica paisagem andina, com montanhas altíssimas aí, com altitudes elevadas, com ocorrência de neve no topo, com água em abundância aí, nos vales aí, entre as cadeias montanhosas, tá? Essas regiões, pessoal, elas têm ainda e tiveram no passado um potencial de exploração muito grande. Os colonizadores espanhóis, por exemplo, usaram e abusaram dos recursos minerais dessa região, e inclusive para extrair esses recursos da natureza, eles usaram a mão de obra inca, tá? Essa civilização antiga dessa região andina, tá? Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui juntos agora algumas características principais dessa região andina, para que a gente consiga ter uma noção aí mais aproximada de como são as coisas por lá e de como essa região é imensa e realmente cerca aí nosso continente de forma lateral aí, de ponta a ponta, tá? Então a extensão, galera, dessa região andina é de mais de 7.000 quilômetros, aí mais precisamente 7.240 quilômetros de ponta a ponta. Então a gente está falando aí de uma extensão que vai desde a Venezuela até o sul do Chile, cercando aí nosso continente aí, criando um capacete e um escudo para o nosso continente, tá bom? A largura varia entre 200 e 700 quilômetros, então a gente está falando da distância do litoral até o continente. O ponto mais alto da região é o Aconcagua, o Monte do Aconcagua, que chega próximo aí aos 7.000 metros de altura. O clima predominante na região é o clima de montanha, então é um clima determinado pela altitude. Então, quanto mais alto você chega, mais rarefeito fica o ar, né? Menos oxigênio tem no ar e mais gelado também vai se tornando o local na medida que você avança, vai subindo, 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 vai ficando mais frio e cada vez mais difícil de respirar pela falta de oxigênio. A vegetação típica da região, então, é uma vegetação rasteira, aí o mais comum é o ichu, né, que é uma espécie de capim, tá bom, pessoal? Já os animais são poucos aí que habitam na região, mas são animais adaptados, tá, pessoal? Então, a gente tem animais aí que tem um dom, um talento de escalar, né? Tem um equilíbrio muito bom e tem uma proteção muito grande aí pelo couro e pela lã, que são as alpacas, as lhamas e as vicunhas, tá? Então são animais que inclusive são utilizados aí não só para o fornecimento da carne, mas também para a produção aí de lã e de couro. Eles utilizam bastante
essas partes do corpo aí do animal como recurso aí para produzir roupas, né, para se proteger do frio, utilizando a lã, a carne para se alimentar. Nas partes mais elevadas também dessa região aí, lembrando que são em média 4.000 metros de altura da região ao todo, né, considerando os pontos mais baixos e mais altos, a gente tem uma média aí de 4.000 metros de altitude, e nos pontos mais altos aí é uma ocorrência de neve aí praticamente o ano todo, tá, pessoal? Tem sua origem, então, como a gente mencionou, a partir do movimento aí das placas tectônicas. Então a gente tem aqui a placa sul-americana, que é onde está o Brasil, por exemplo. E aí essa região dos Andes, ó, ela está bem aqui entre essas placas. Então vamos colocar aqui que essa é a nossa placa sul-americana e essa é a placa de Nazca, tá, pessoal? Então, na divisa, a partir da divisa dessas placas surgiu a Cordilheira dos Andes, porque essa região ela vai ter mais ou menos isso aqui, ó, com derramamento de magma, de lava vulcânica, a partir do encontro e do movimento das placas, vamos colocar ali que você está produzindo rocha líquida ali, né? O magma é basicamente isso aí, uma rocha líquida, incandescente, aí ela vai sobrepondo, vai resfriando, vai atingindo aí o formato sólido, vai crescendo, 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 formando as montanhas, isso ao longo dos anos, é claro, né? Então a gente tem uma lista aqui um pouco mais curta também dos picos, né, da região andina. A gente tem o Aconcagua, que já foi falado aqui, a gente já viu. E tem outros também que tem uma altitude muito elevada e próxima também ao do Aconcagua, relativamente, né? Todas aí são superiores aos 6.000 metros de altitude. Eu recomendo que, por curiosidade mesmo, depois cada um dê uma olhada aí na internet, algumas imagens, pode ser interessante, para a gente ter uma noção de como a paisagem de lá é tão diferente e tão linda, né? Pessoal, a gente já viu em alguma das aulas anteriores, a gente mencionou bem rapidamente o deserto do Atacama e como esses desertos na região andina eles são formados, né? É um processo muito interessante de formação. Olha só, lembrando aqui, eu tenho a impressão de que isso foi explicado. Se não foi, vamos acompanhar aqui agora a explicação. A gente tem aqui, então, o mar, a nossa fonte de umidade, né? A gente está falando de água, é a nossa fonte de umidade. E a gente tem aqui, ó, uma montanha. Pessoal, o ar que está vindo daqui, ó, do mar e carregando toda a umidade, ele não vai ultrapassar essa barreira da montanha. Então, o que vier do lado de cá da montanha não vai receber umidade. Vai ter aí uma barreira natural que vai praticamente concentrar aí toda a umidade que vem do mar. Então, o que vem depois das montanhas geralmente vão ser aí desertos ou lugares com clima mais árido, simplesmente porque as umidades, aí essa umidade que deveria vir do mar, ela encontra essa barreira das montanhas e não consegue ultrapassar aí para parte do continente, tá? Então a gente tem a formação aí de desertos grandes aí, como por exemplo o deserto do Atacama, tá? Que é o lugar aí mais seco, com a menor umidade, tá? Da região, mais árido. E as temperaturas lá elas variam entre 0 graus aí à noite e 40 graus no dia. A gente sabe que deserto tem essa variação muito grande, porque pela falta de umidade,
principalmente aí falta de vegetação. Então, né, se não tem água, a gente não vai ter árvore. E pela falta aí de elementos que vão ajudar a manter a temperatura, a segurar, dar aquela segurada na temperatura, é, o sol foi embora, o calor vai embora junto também, porque não tem ali umidade para segurar a temperatura, não tem vegetação. Então a gente tem essa oscilação, essa variação muito grande de temperatura aí entre o dia e a noite, tá bom? Bom, pessoal, então acredito que já ficou claro para todos nós que esse clima de montanha, né, que a gente chama, ele se caracteriza aí muito pelo frio, né? Tem um clima frio aí de altitude, então tem a ocorrência de neve, o ar fica rarefeito, mas não é só esse clima de montanha que caracteriza aí o clima e a geografia física da região dos Andes, não, tá, pessoal? A gente também tem a ocorrência, por exemplo, nas planícies, né, de um clima tropical. Então, quando a gente está falando de clima tropical, a gente pode pensar no maior estereótipo do clima tropical aqui que a gente conhece, pelo menos já ter visto na televisão. Que a gente pode pensar, por exemplo, na floresta amazônica, que a gente está falando de um clima tropical aqui, né? Lembrando que clima tropical é o clima que ocorre nas regiões que estão entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, hein, pessoal? Não vamos esquecer. A gente conversou um pouco sobre isso na aula passada, então é bom ter isso em mente. Quando a gente está falando de clima tropical, a gente está falando geralmente de calor, de chuva, e quando a gente fala de calor e de chuva, a gente provavelmente está falando também sobre vegetação, sobre a ocorrência de vegetação. Nesse caso, a vegetação, então, nas planícies aí, a gente vai ter a ocorrência de florestas tropicais e equatoriais, lembrando também que entre os dois trópicos de Câncer e Capricórnio, a gente tem o Equador passando bem no meio aqui, entre os dois trópicos, e aí a gente vai ter essa variação de florestas tropicais e equatoriais que ocorrem bem rentes ali à linha do Equador. Bom, então a gente tem aí a ocorrência das planícies, né, com os climas tropicais, mas também tem, por exemplo, aí os desertos, aí o deserto do Atacama, que vai ter um clima já semiárido ou árido, né? É uma região muito seca, entre as mais secas do mundo. Nos Andes a gente tem o clima frio de altitude que a gente mencionou, e aí tem uma questão interessante ali na região bem próxima mesmo às montanhas, que são os lagos, né? E esses lagos, pessoal, eles foram formados nas regiões ali, a gente tem as rochas, e nas regiões de depressão, a gente tem ali a formação de lagos. Essa formação de lagos, esses lagos são muito antigos. Os pesquisadores dizem que esses lagos surgiram ali depois, ali com o fim da era glacial, né? Com o fim da era glacial, as geleiras elas foram derretendo e lá onde nas áreas que eram mais fundas ali, mais fundas, né, que tinham mais profundidade, as áreas de depressão, com ocorrência de depressão, elas deram lugar aí aos lagos. O gelo foi derretendo e encontrando aí assento nas áreas de depressão e foi formando esses lagos que foram aí surgindo com o passar dos anos, tá bom? Bom, pessoal, deixando de lado aqui um pouco os aspectos aí da geografia física do local, a gente vai falar um pouco agora sobre as pessoas, né? Sobre a composição étnica dos Andes. Então, a gente tem aí uma variação de acordo aí com os países que a gente está falando. O Chile, por exemplo, ele tem uma população aí majoritariamente branca, tá? Descendente aí dos colonizadores. Já a Venezuela e a Colômbia tem aí uma população mestiça, uma população aí que descende dos colonizadores, que descende também dos povos indígenas e também da população negra também, que é bem numerosa aí na Venezuela, na Colômbia e no Equador. A região então andina, ela tem aí uns desníveis, umas desigualdades sociais parecidas com aquilo que a gente conhece, tá? E aí tem grande parte das populações desses países, né? A gente tem acompanhado aí a crise na Venezuela, que tem muita gente deixando a Venezuela aí por uma crise que começou como política e agora ela já atingiu outros níveis, né? As pessoas estão ficando aí sem recursos básicos e estão acabando tendo que deixar o país. Bom,
O destaque dessa região, que destoa aí um pouco, é o Chile, tá? O Chile, ele se diferencia, ele tem uma economia mais consolidada, ele tem menos desníveis sociais e tem o IDH aí bastante alto, inclusive é a taxa mais alta aí de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, da região andina. Bom, pessoal, um aspecto importante para a gente tomar conhecimento enquanto estuda os países andinos é saber onde vivem aí as populações, né? Como é que as populações se adaptaram a essas condições naturais. Olha só que interessante. No caso do Equador, por exemplo, 80% da população vive nas cidades, tá? Nas áreas urbanas. Agora no Chile, a capital, né, que é Santiago, ela tem aí 33, ela concentra 33% da população do país. Então aí a gente tem uma parcela expressiva aí da população vivendo na capital. E lembrando que o Chile é aquele país que é ali uma tripinha, né, ali que vem ali contornando parte do nosso continente. Essa parte mais voltada para o sul, né? Olha só que coisa interessante também, uma curiosidade a respeito da população. A população, por exemplo, na Bolívia, trabalha aí uma parcela razoável da população trabalha com a mineração. E aí, trabalhando aí nas minas de estanho, eles estão sempre ali nas profundezas da terra, né? Eles estão extraindo os recursos aí da terra, das profundezas da terra. E aí, para que eles consigam suportar, né? Eles estão abaixo ali, sem sol, com outras condições ali de oxigênio, eles têm que mascar folha de coca. E aí acaba que muitos aí dos trabalhadores com o tempo eles vão desenvolvendo aí insuficiência pulmonar, sérios problemas aí respiratórios e acabam tendo uma expectativa de vida muito baixa, devido aí às más condições de trabalho. Outro problema aí muito sério que a Bolívia, a Colômbia, alguns países aí andinos enfrentam é a questão do tráfico de drogas, aí a produção de coca, e a existência de alguns cartéis. Tem toda uma questão aí também de disputa de poder entre o narcotráfico e o Estado, tá? Então isso acaba produzindo aí violência, desigualdades sociais. As fazendas de cultivo de coca, por exemplo, tem muitos trabalhadores que aí desempenham aí suas atividades em condições muito precárias de trabalho. Então isso acaba produzindo aí para os países uma série de problemas que precisam ser resolvidos aí em algum momento da história. Bom, um aspecto interessante também aí da região andina é o crescimento populacional. Esse crescimento dessa população dos países andinos, ele se deu simplesmente porque as pessoas se reproduziram mais, assim. Não houve, por exemplo, uma migração em massa de pessoas vindas de outros países para a região andina. A população foi aglomerando ali nas cidades e no meio urbano, né? E acredita-se então que esse tenha sido o principal motivo para esse crescimento. Olha só que interessante. De 1937 para 2010, a população cresceu de 25 milhões de pessoas para 135 milhões. Então essa explosão ela se deve principalmente pela concentração da população nas cidades e também pela redução aí da mortalidade infantil com as campanhas aí de vacinação, tá bom? E então a partir daí tem-se aí o crescimento das taxas de natalidade na região andina. Olha só que interessante, pessoal, algumas informações sobre a agricultura. A agricultura, então, nos países andinos, a produção agrícola, ela não é tão diversificada como é no Brasil, por exemplo, mas isso não significa que ela não tenha potencial também. Além da agricultura de subsistência, né, que é para a agricultura da sobrevivência, do sustento mínimo ali de algumas populações, a gente tem também grandes potências agrícolas. Por exemplo, a Colômbia é muito conhecida pelo seu café e acaba que se consagra aí como um dos principais produtores de café do mundo e entre os mais conhecidos também. Assim como tem sua produção de cacau também muito consagrada,
como o Equador também tem. Enfim, a gente pode ver, por exemplo, no Chile, né, que já tem um clima um pouco mais ali subtropical, então a gente tem uma variação de temperatura boa, tem épocas do ano que são mais frias ali, então a gente tem a produção aí de espécies que não tem tanta tolerância ao calor e são típicas realmente desse tipo de clima. Então isso é um potencial interessante que é bastante explorado nesses países. Bom, pessoal, aqui como destaque na agricultura entre os países andinos, a gente tem o Chile, por exemplo, que é um país aí que é uma grande potência entre os países andinos na produção aí pecuarista. Agora, um outro exemplo interessante aí entre os países dos Andes é o Peru. O Peru aí tem na pesca um grande pilar aí da economia e isso principalmente devido a um fenômeno muito interessante que a gente pode tratar numa outra aula, mas que diz respeito aí à ressurgência aí de águas, né? De águas frias, que é responsável então aí pela concentração de plâncton. E aí o plâncton está na base da cadeia alimentar aí dos peixes. E aí tem muito alimento na base. A gente vai ter aí a ocorrência grande de cardumes aí, uma fartura grande de cardumes aí no Peru e vai favorecer então a atividade da pesca, tá bom? Bom, pessoal, um aspecto muito relevante aqui da economia dos países andinos, que tem total ligação com a geografia, é a mineração. A mineração é praticada por quase todos os países andinos e isso se deve à riqueza de minerais que tem na região, pessoal. Existe aí uma variedade muito grande de minerais na região. Então a gente tem países, por exemplo, como a Venezuela, que é o sexto maior produtor de petróleo do mundo. A gente tem aí o Chile, por exemplo, que é o maior produtor aqui nos Andes de cobre e é o terceiro maior produtor de cobre do mundo. A gente tem países aí como a Bolívia que exploram o estanho, né? E dentre outros minérios também. A gente tem a produção de ferro aí nos países andinos que cresceu muito nas últimas décadas. Esses países andinos, então, eles têm a economia aí muito diversificada e muito baseada aí nessa variedade grande que eles têm de minerais. Eles dispõem de muitos minerais. Então, tem aí grandes produtores de estanho, de chumbo, de zinco. O Peru é um grande produtor de prata, é o segundo maior produtor de prata do mundo. A gente tem a Bolívia também, que é o quinto maior produtor de estanho. Enfim, são muitos recursos naturais que são explorados, como o gás natural, o ouro. Então é uma região muito rica e com certeza, a mineração é um grande pilar da economia desses países. Além da mineração, a gente tem outras atividades econômicas também nos países andinos que são bastante fortes. Tem as indústrias têxteis, por exemplo, a indústria dos produtos alimentícios, a indústria metalúrgica. A gente tem, por exemplo, a indústria têxtil. É interessante a gente olhar às vezes a etiqueta das nossas roupas. Muitas vezes são roupas produzidas aí no Peru, na Bolívia. Então é muito interessante ver como circulam, né, essas mercadorias aí ao redor do continente. Bom, galera, é isso por hoje. Eu espero que tenham gostado da aula. Vamos dar uma olhada nos exercícios que estão interessantes. Eu espero aí que a aula tenha ajudado, esse falatório todo sirva aí para o aprendizado de todos nós. E torço aí para que vocês tenham aí um bom desempenho nos exercícios, tá bom? A gente se vê na próxima aula, pessoal. Fiquem bem, um abraço, viu?